Salve proletariado, salve o pobretariado, todos os pobres que não têm emprego e aqueles que já desistiram de procurar emprego, né? Hoje eu quero falar aqui sobre uma notícia que eu vi aqui no Facebook, uma notícia de hoje, em Diadema, que aconteceu em São Paulo. Com um facão na mão, dono de açougue ameaça entregador e chama-o de vagabundo. Vagabundo. E o que essa palavra vagabundo nos remete no decorrer da história do Brasil, da ideologia burguesa que hoje está aí posta? Vagabundo é aquele cidadão que não tem emprego, que está desempregado, cujo qual a ideologia vigente, atual, de exploração, chama de vagabundo muitas vezes. Quer ofender uma pessoa, chama de vagabundo, como fez aqui, ó, o trabalhador precarizado, uberizado, o motoboy se recusou a entrar dentro de uma câmara fria para colocar lá uma mercadoria. A bactéria liberal, eu chamo de bactéria liberal, lá o dono do açougue, que é um minúsculo, é um pequeno burguesinho de Araque, para não falar coisa pior, foi lá, pegou o facão, chamando o trabalhador que ali está precarizado, chamando ele de vagabundo. E o que acontece? Para ofender as pessoas, ofender o trabalhador desempregado, ele é chamado de vagabundo. E se ele não aceitar ser precarizado, ele é chamado de vagabundo. Se ele não aceitar ser explorado, ele é chamado de vagabundo. Se ele não aceitar ser terceirizado, ele é chamado de vagabundo. Se ele não aceitar trabalhar por um salário mínimo, um salário de fome, um salário vergonhoso, um salário indigno, ele é chamado de vagabundo. Se ele não aceitar servir num processo, né, de servidão, uma coisa totalmente anacrônica que nós vemos no dia de hoje, ele é chamado de vagabundo. Se ele não aceitar, muitas vezes, como nós vemos aí a gurizada do trecho trabalhando só para pagar a dívida de moto, se ele não aceitar a escravidão, a exploração, a servidão por dívida, ele é chamado de vagabundo. Se ele não aceitar ser escravizado, muitas vezes, esses que aí estão explorando, do grande explorador, até essa bactéria liberal, essa bactéria aí que se acha capitalista, porque o cara trabalha bastante, e o precarizado que lá está na ponta não quis entrar dentro dessa câmara fria, bem fez ele, não quis entrar numa fria, é chamado de vagabundo. Então, quando se trata de ofender, de menosprezar o trabalhador, tudo que é expediente é válido. Como todos esses daí que eu coloquei agora, que eu coloquei essa série de situações em que se o trabalhador não se submete, ele é chamado de vagabundo. Então nós vemos na história do Brasil, na história desse nosso país, desde o tempo da escravidão do índio, que era considerado um cara preguiçoso, o índio não deu certo para ser explorado na escravidão, porque ele era considerado preguiçoso e não gostava de trabalhar. Na verdade, não era isso. Na verdade, o rei de Portugal, o grande império, os grandes capitalistas, os senhores das capitanias hereditárias, desde aquela época, eles se interessavam, começaram a se interessar pela exploração da mão de obra na forma de escravidão do negro da África. Então não era vantagem para ele, e ali no quintal da casa dele, não era vantagem para o rei, né, que o colono aqui do Brasil fosse no quintal da sua casa, pegasse a sua espingarda e ali capturasse um índio e o escravizasse. Então o que aconteceu? A primeira lei no Brasil foi de contra a escravidão, foi para barrar a escravidão do índio, porque a Europa, os portugueses, exploradores, colonizadores aqui, vinham mais interesse no índio, no negro. Então o índio era considerado
considerado um mau escravo, um cara preguiçoso. Como este trabalhador hoje aqui é ameaçado com facão na mão porque não quis se submeter ao desmando daquela bactéria liberal que está lá, que eu chamo de bactéria liberal, porque é isso aqui, ó, é isso aqui, o tamanho desse indivíduo aí, que se acha um capitalista, mas não passa de uma bactéria liberal. O pensamento de muito trabalhador, infelizmente, é desse, eles atuam como se fossem, né? Agora eu falo de trabalhadores que estão sendo explorados e que acham que não há exploração, Mas agora, voltando à questão da exploração, da escravidão, nós vemos que daí o negro, o preto da África foi escravizado, e esse sim, estava dando muito lucro para a colônia portuguesa, e o Brasil tinha essa forma de exploração que durou até 1988, quando eu digo que os negros, o povo preto, que nós no Brasil temos, né, somos quase todos descendentes dele, né, ele não foi liberto, e sim, ele foi socializado pelos interesses capitalistas, não colocando aqui, não desvalorizando as lutas, as revoltas, os protestos que muitos negros fizeram aqui no Brasil, que também culminou numa nova forma que os capitalistas ingleses, né, sentiram, e todos, né, a classe dominante viu que aquilo estava insuportável. Então, ao invés de eles libertarem deveras, realmente, o povo preto escravizado, no meu ver, na minha interpretação que eu tenho hoje, eles socializaram o trabalhador escravo. Ele não foi liberto, ele foi socializado. Assim, um trabalhador escravo, ele não só seria explorado por um único senhor de engenho, o escravo, depois dessa socialização, depois de ser socializado, ele não foi liberto, ele foi socializado, porque tu ser libertado da escravidão, ela é uma coisa muito mais profunda. Tu tá liberto é tu ter liberdade. E, no meu ver, o escravo, ele só trocou o seu modo de exploração, de ser explorado, né? De um cara escravizado, que vivia numa situação horrível, a ferro, para um pouco melhor, né? Um pouco melhor. E ele foi socializado. Então, agora, um escravo, ele pode ser explorado, né? O ex-escravo, ele pode ser explorado. O escravo socializado, ele pode ser explorado por vários senhores. Hoje, nós, no Brasil, trabalhadores explorados, somos explorados pelo cara do banco que a gente paga empréstimo, pelo carro que a gente compra, que paga juros, pelos juros que a gente paga, pelo imposto que nós, classe trabalhadora, somos os que mais pagamos. Então, hoje nós somos, como trabalhadores, explorados por vários senhores. O cara da internet que me cobra um absurdo, essa internet que eu estou aqui com vocês falando agora. Então, as formas de exploração desse escravo, ex-escravo, de nós, descendentes de ex-escravos, são múltiplas as formas de exploração. Não só quando a gente trabalha, mas quando a gente também come, quando a gente assiste, quando a gente compra, a gente está sendo dia sim e dia também explorado. Então, o que aconteceu? Voltando, o escravo foi socializado para ser explorado por muitos senhores, na forma de liberdade que se dá hoje, que para mim é muito mais uma liberdade, uma forma de liberdade ideológica do que realmente concreta, material. Liberdade material nós não temos, liberdade objetiva. Eu não tenho liberdade para ir à Europa a semana que vem, se eu quiser comprar passagem, fazer. Eu não tenho liberdade, tem dia que eu não tenho liberdade de pegar um Uber e ir até o centro porque eu estou sem dinheiro. Tem dia que eu não tenho liberdade para comer. Então o grau de liberdade do trabalhador é ínfimo, E essa ideologia burguesa, essa liberdade que os burgueses nos venderam, nos entregaram, nos deram, é uma coisa muito mais ideológica do que objetiva. E se o trabalhador ele quer ter uma forma, se ele quer alcançar a liberdade, hoje ele não tem condição de alcançar a liberdade objetiva, material, né?
de ter a sua autonomia, né? De ir e vir, realmente ir e vir, de ter acesso aos bens de consumo, a ter acesso a parte daquela riqueza que a classe trabalhadora produz, mas que o indivíduo não tem acesso, e muito menos a classe tem acesso. A classe trabalhadora, milhões de uberizados, trabalham para o enriquecimento de meia dúzia de burgueses, para manter seus privilégios corruptos. Então, a riqueza que a classe trabalha, ela não usufrui, e o trabalhador individualizado muito menos. A riqueza para eles, a riqueza que a classe produz, fica para o burguês individualista, e para nós trabalhadores só nos resta a miséria, a privação, a doença, é a perna quebrada, é a moto quebrada, é amputação muitas vezes. Estamos dando nossa vida, nosso sangue, mas nós podemos sair deste vídeo hoje com algum grau de liberdade a mais, que é a liberdade subjetiva, que é a liberdade que te abre os olhos, porque é a única que a gente consegue acessar hoje, a partir de agora. Vamos dizer não a essa ideologia burguesa que nos vende essa liberdade, que não há liberdade alguma, há um nível, talvez vamos colocar aqui um nível muito baixo de liberdade para o trabalhador, que não tem acesso a toda a riqueza que produz, e o que sobra para ele é somente os dissabores. Então, nós temos que parar e pensar que se é legal ser uberizado, se o sistema, se o poder jurídico, se os governantes, se o Estado burguês considera isso legal, porque agora tu está recebendo alguma coisa, se isso é sinônimo de liberdade do trabalhador, não o é. Não é. E a gente tem que olhar de uma forma a gente tem que se abstrair da ideologia burguesa, que nós não temos outro modo de ver, fomos criados neste meio de ver as coisas e aceitar que a mais-valia, que a exploração, que o lucro fácil é uma coisa normal, que é uma coisa que é inevitável não sofrermos disso, porque o capitalista tem a mais-valia, ganha milhões, nós ganhamos isso aqui, ó, não conseguimos nem alcançar nossa liberdade material, e a gente não consegue ver além disso, dessa ideologia, da ideologia da mais-valia, da ideologia da exploração. Mas nós temos que quebrar essa ideologia, temos que nos libertar dessa ideologia e ver que o iFood, vou botar nome aos bois aqui, vamos citar um, vai poder ser o Uber, ele não gera emprego, ele gera mais miséria, ele gera mais exploração. Quantos estão aí, quantos irmãos do trecho estão aí com a perna quebrada, com o braço quebrado, lotando as UTIs, os pronto-socorros, estão dando sua vida, seu tempo, sem direito a lazer, botando a sua vida fora, e eles não estão gerando mais empregos, mesmo, nem de forma legal. Eles estão gerando mais miséria, porque se eles dividissem, se o trabalhador tivesse acesso a toda essa riqueza que ele produz, ele não estaria nessa miséria. Então eles não estão gerando emprego, eles não estão gerando renda, eles estão gerando mais miséria, porque este é o sistema e a forma burguesa, o direito burguês, as leis trabalhistas burguesas, querem que a gente veja, entenda isso como algo bom, que eles estão nos dando uma condição, mas não, eles estão perpetuando a miséria e a exploração. Então nós temos que ter no mínimo isso, que não interessa se uma coisa é formalmente legal, não interessa se ela é formalmente legal, se é lícito, se a lei, e se alguém lá está ganhando alguma coisa, um trabalhador talvez, mas não é o suficiente, porque a classe capitalista exploradora está ficando com a riqueza e nós trabalhadores estamos ficando com a pobreza. E isso é isso que a ideologia burguesa quer. Nós temos que ver a materialidade. Isso não está certo,
iremos lutar para derrubar a ideologia burguesa que quer que nós que a gente aceite, que nós aceitamos ser explorados. Dessa forma, baixando a cabeça, domesticado, estamos domesticados, mas isso não vai ficar assim, porque nós vamos derrubar primeiramente a ideologia e depois nós haveremos de derrubar o sistema e vamos abolir a propriedade privada, vamos socializar a propriedade privada, assim como lá em 1888 eles socializaram o trabalhador para ser explorado por todos os capitalistas, grandes capitalistas. O trabalhador que eu digo é o escravo, que foi socializado, que agora ele não serve só a um senhor, ele serve a muitos. Nós vamos socializar a riqueza deles e vamos abolir ainda a propriedade privada. Assim como eles aboliram o homem, nós homens haveremos de abolir a propriedade privada, que é o que para eles tem mais valor. Nave espacial está de volta.